Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus em nossa casa. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer o circuito completo. Nós vamos à leitura edificante, a primeira oração. A oração, depois a leitura edificante, que é o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Onde o Repouso. Muito interessante. Depois a gente vai lendo e explicando, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje foi o capítulo 6º, o Cristo Consolador, e nas instruções dos Espíritos caiu Advento do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, né? Então a gente vai ler inclusive uma exortação que ele faz do mandamento do Espiritismo, os 2 mandamentos do Espiritismo, nós vamos falar sobre isso. Na sequência a gente faz a fluidificação da água, a minha está aqui. Você também separa a água aí para fluidificar. A gente faz a oração final já pedindo aos mentores para fluidificarem a água. Certo? É isso. Qual o intuito de fazer esse vídeo? O vídeo do Evangelho no Lar é para aquelas pessoas que não têm condições de fazer sozinhas o Evangelho, não gostam ou não é difícil fazer sozinho, faz com a gente. Fábio, só eu sou espírita na minha casa. Tem esse vídeo para você fazer o Evangelho. Escolhe um dia da semana, em um horário fixos, e aí pega o vídeo. Toda quarta-feira a gente lança o vídeo, você pode usar o dia que você quiser, faz o Evangelho conosco. Fábio, eu gostaria muito de fazer o Evangelho no lar, somos todos espíritas aqui em casa, mas é difícil comentar, explicar, e às vezes fica meio complicado para mim, não tenho essa facilidade, ou tenho muita dificuldade nisso. Faz com a gente. Põe na televisão, põe no celular, no tablet, no computador, e aí faz com a gente. E é importante. Se você compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, mais o YouTube, mais o Facebook entendem que é um bom vídeo e recomendam para outras pessoas. E aí esse vídeo pode cair nas mãos de quem quer fazer o Evangelho no lar e não tem como, por exemplo, não consegue ou tem dificuldades para fazer. Então você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Tem fins lucrativos esse vídeo? Não. Então, quando você compartilha, comenta e curte, é única e exclusivamente mesmo para divulgação da doutrina espírita. Tá bom? Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Pensa em Jesus da maneira que você o conhece. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais que nos ajudam, Seu Otávio, meu guia espiritual, extensivo a todos os guias espirituais, desde já o nosso obrigado pela presença. Elevamos o pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor e a alguns amigos que acabamos nomeando, como Seu Calixto, Seu João Leão Pita, Seu Joaquim, Seu Romeu, Seu Alexandre, Dr. Agripino, Seu Joaquim e tantos outros que aqui estão conosco nesse momento, não por nossos méritos, mas pela alta qualidade deles, moral deles. Elevamos o pensamento, Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, e claro, por tudo de bom e de ruim, mas que não aconteceu, mas o que aconteceu de ruim, que a gente considera ruim, a gente agradece também, cada vez mais de coração e menos de lábios, e que com o treino, com as técnicas espíritas, consigamos cada vez mais ser de coração a nossa gratidão também por aquilo de ruim que nos aconteceu. Gostaríamos, Senhor, nesse momento, do fundo do coração, agradecer mesmo o acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós, apesar de já há tanto tempo vir trazendo essas informações para a gente, trazendo a forma de nós agirmos, nós vamos recalcitrando no erro, mas o Senhor tem paciência conosco, tem misericórdia, acréscimo de misericórdia, e é nesse acréscimo de misericórdia que nós pedimos mais um pouquinho nesse Evangelho, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de fazer o certo em vez do fácil. Que o nosso pensamento, bom e mal, nesse momento, seja canalizado só para o bem e que as nossas imperfeições não sejam entraves para as boas intuições, inspirações
que o Senhor possa nos dar, bem como os mentores, para que possamos fazer o melhor evangelho possível, tirando de dentro de nós aquilo que há de melhor em cada um. Dessa forma, então, Mestre, com a sua autorização e permissão e a certeza da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Vamos lá, né? Onde o repouso? E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 3. Se nós pegarmos a passagem toda, é quando Jesus descia do monte, e aí apresentaram a ele um leproso. E o leproso então olha para ele e fala: mestre, se quiseres, pode curar-me. E ele diz: quero ser limpo. Estendendo as mãos: quero ser limpo. E aí houve uma transferência de energia tão forte, tão poderosa, que todos os anticorpos do corpo desse leproso foram potencializados, ficaram muito fortes, venceram a lepra, venceram aquela situação toda de putrefação da pele, recompondo todo o organismo da pessoa, e isso tudo através da água, né? Da água que tem no corpo humano, transformando os cristais em energia pura e fazendo a reparação, a reconstrução do corpo. É possível fazer isso? Claro que é. Há médiuns que fazem isso. Há médiuns que fazem a intervenção no perispírito, e o perispírito transfere para o corpo gradativamente. Há médiuns que são de efeito físico, de cura, e aí transferem essa energia do Cristo, essa energia crística, para a pessoa, e fazem a reestruturação do corpo físico. Então isso acontece, isso é passível de acontecer. Só que quando acontece aqui, enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós somos médiuns, acontece como intermediários que somos vindo de Jesus. E as nossas imperfeições acabam sempre, evidentemente, atrapalhando um pouco. No caso de Jesus, sai direto dele, né? Aí já sai purinho, já sai prontinho já. Por isso que a cura era até mais rápida do que se vê por aí. É possível, então, a cura? Claro que é. Tem que haver uma série de situações que às vezes o próprio encarnado não quer. Porque o que nós temos que colocar na cabeça é que, de repente, aquela situação que nós estamos passando, seja ela qual for, seja qual for a dificuldade pelas quais estejamos passando, essas dificuldades vão nos engrandecer, vão fazer com que nós nos livremos de problemas que nós tínhamos no nosso perispírito por conta de outras encarnações. Então, quando chegarmos no plano espiritual, vamos dizer: ufa, graças a Deus me livrei disso. Beleza, ótimo, extraordinário. Porém, no entanto, contudo, todavia, enquanto estamos passando, é muito complicado. É muito dolorido, evidentemente. Então, muitas vezes nós pedimos para que as dores cessem, para que o sofrimento diminua, e Jesus atende. Atende, porque Ele sabe do nosso planejamento encarnatório, sabe da nossa necessidade e sabe também que nós todos temos a necessidade, temos a necessidade da sua misericórdia, do seu acréscimo de misericórdia. E como Ele não tem pressa, a divindade não tem pressa da nossa evolução. Nós precisamos evoluir, sermos perfeitos, mas não tem pressa. Pode dar uma adiadinha, então melhora um pouquinho agora, passa momentos agradáveis, passa momentos melhores, produz mais coisas boas. E depois retoma o burilamento, a lapidação, né? É como se fôssemos diamantes brutos e que precisa ser lapidado. Então, quando você lapida a pedra, você está fazendo ela sofrer aquele atrito, aquela situação. Mas o diamante é eterno, então você pode simplesmente parar um pouquinho, deixar a pedra descansar. Depois você pega e lapida mais um pouco, deixa ali. Isso pode acontecer conosco se nós pedirmos que isso aconteça.
Porque, como o próprio Jesus disse, se o filho pede para o pai um pão, o pai não dá pedra. Se pede um peixe, o pai não dá uma serpente. Se nós que somos maus conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus, que é todo bondade. Deus não tem pressa de nos fazer colher aquilo que a gente plantou. Nós que temos pressa. Nós temos muita pressa. Temos tanta pressa que às vezes a gente escolhe para numa vida só vir pagando tudo, quitando tudo. E aí ele entende e dá uma moratóriazinha para a gente. Peça. Peça. Mas esteja apto a receber. Certo? Então vamos lá. Mãos estendidas. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Falando de médico bom, né? Não daqueles que mal olham na sua cara. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las, contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Desde a plantação até o cozimento, até o feitio, até ela estar pronta para consumo. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito que não merecemos, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Mesmo naquele momento em que as mãos que tanto curaram, que tanto fizeram bem, que tanto abençoaram, foram cravadas, no madeiro infamante, na cruz, ainda assim, naquele momento de supremo sacrifício e principalmente supremo sofrimento, ainda pediu ao Pai que nos perdoasse porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Fábio, eu não consigo ser como Jesus ainda. Você, eu, nós brilhamos exatamente igual a Ele. Exatamente igual a Jesus. Fábio, que heresia que você está falando? Não, estou falando verdade. Todos nós brilhamos exatamente igual a Jesus. A nossa luz não ofusca as outras pessoas porque o nosso perispírito ainda é muito denso. As nossas imperfeições são muito grandes e com isso a nossa luz não se espalha. Jesus não tem defeito, é espírito perfeito. Então o perispírito dele, a matéria mental dele é tudo absolutamente transparente. E a luz dele, então, cegou Paulo de Tarso, ilumina a noite, como Pedro viu no Monte Tabor. Isso acontece porque o perispírito dele é absolutamente, vamos usar esse termo, é absolutamente transparente. O nosso é opaco pelas nossas imperfeições, mas a luz é a mesma. A luz é a mesma, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito. Certo? Então, é exatamente igual. A luz que sai de Jesus e a luz que sai de mim, a luz que sai de você, é exatamente igual. A possibilidade de nós vermos a luz depende do perispírito mais denso ou menos denso. Da força mental que envolve o espírito antes de formar o perispírito, por exemplo, ela precisa estar absolutamente transparente. A nossa não está, tem muitas imperfeições ali ainda.
Defeitos que a gente nem sabe que tem ainda, não é? E quanto mais formos evoluindo, mais vamos descobrindo. Agora, o que faz a grande diferença? Mãos à obra. Mãos estendidas. Braço cruzado não resolve nada. Dedo apontando não resolve nada. O que resolve na minha evolução, o que faz com que eu evolua, são minhas mãos estendidas a favor do outro. Eu preciso do outro para nascer. Para nascer eu precisei de 4 avós e 2 pais. 6 pessoas eu precisei, diretas. Diretas. Fora quem me ajudou a fazer o planejamento encarnatório, fora as pessoas que me aceitaram na família, fora as pessoas que me apoiaram e encarnaram próximos para nos encontrarmos, para sermos apoio um do outro. Isso só para nascer. Como diz Bezerra de Menezes, para morrer basta um empurrão, mas para nascer dá trabalho, não é? E depois do empurrão dá muito trabalho também. A gente precisa de muita gente para ajudar a gente, porque dá muito trabalho também desencarnar. Morrer o corpo é rápido, desencarnar é complicado. Também requer um bom trabalho e ajuda dos demais. Portanto, estamos numa situação que o tempo todo precisamos das outras pessoas. Porém, no entanto, contudo, todavia, mais do que isso, para que nós evoluamos, nós precisamos do outro para que eu possa fazer o bem para ele. Olha que coisa. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar, me entender direitinho e amar o próximo. Olha que coisa. Eu só vou ser feliz quando eu fizer o outro feliz. Então eu preciso, metaforicamente aqui, né, uma situação de linguagem, das mãos estendidas às outras pessoas. A mão estendida para cumprimentar, para agradecer, a mão estendida para servir, a mão estendida para suplicar, a mão estendida para receber as bênçãos. É isso que eu preciso. Ah, Fábio, eu estou muito bem sozinho. Eu sei. Se você fica bem sozinho, não se sente mal com a solidão, já é um bom começo. Mas não se acostume com a solidão, porque nós precisamos estar em contato com outras pessoas para ser felizes, para sermos felizes, porque eu só consigo ser feliz fazendo o outro feliz. Então busque isso na sua mente. Se você não é feliz, a questão é muito simples. Você não está fazendo o outro feliz. É por isso que muitos de nós temos essa coisa, nossa, eu acho que você não é feliz. Tá, por que você acha isso? Porque eu não vejo seu empenho em fazer o outro feliz. A movimentação em fazer o outro feliz. Ah, então é um bom caminho para eu começar a trabalhar, né? Sim, é um bom caminho para começar a trabalhar. O tempo todo nós estamos dependendo de outras pessoas. Mas o orgulho faz com que a gente tente disfarçar quando isso acontece. E a vaidade dói quando a gente se apercebe disso. Esse é um sacrifício meritório aos olhos de Deus. Sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, maltratar a vaidade a ponto de sufocá-la dentro da gente até que ela morra. Não vai ser fácil, mas é uma luta constante, mas precisamos continuar lutando. A vaidade é o pior inimigo nosso nesse século. Estamos gravando esse vídeo em 2023. Hoje é dia 1º de novembro de 2023. E é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente. Importantíssimo que nós tenhamos isso em mente. Para que eu seja feliz, eu preciso fazer o outro feliz. E para que eu consiga fazer o outro feliz, eu tenho que vencer esse mal horroroso chamado vaidade, que está tão inflamado em nós que a gente só se sente mal por causa disso. Precisamos aniquilar isso dentro da gente, que é a filha dileta do orgulho e a vaidade.
Os nossos principais problemas são egoísmo e orgulho, certo? E do orgulho, o nosso principal problema é a vaidade, que o mundo de hoje fere a todo instante. E nós estamos criando uma geração tão frágil à vaidade que, meu Deus do céu, o que vai ser desse mundo em breve? Vamos trabalhar, vamos estender as mãos para que seja melhor, não é? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós temos aqui nas instruções dos Espíritos, depois do Consolador Prometido, depois do Jugo Leve, que nós já estudamos, inclusive, no começo no Evangelho do dia 4, acho que dia 4 de outubro, nós falamos sobre o Jugo Leve, né, do Cristo Consolador. E hoje, dia 1º de novembro, caiu, né, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Vamos lá. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Isso aqui é o Espírito de Verdade, o próprio Jesus dizendo que ele já veio, né? Ele já veio aos filhos de Israel, dando-nos a entender, por exemplo, que somos nós que estávamos lá na época que ele encarnou como Jesus, né? Então, pode ser uma encarnação nossa lá naquela época. Há estudos que esses estudos dizem que éramos nós que estávamos na época de Moisés, éramos nós que estávamos na época de Jesus, éramos nós na Revolução Francesa e somos nós espíritas do Brasil, né? Há estudos que apontam para essa sequência. E aqui está bem claro, né? Venho como outrora, como antes, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, o Espiritismo, como Jesus fez quando estava encarnado, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Quando Jesus revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Não foi isso que Jesus disse? Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quis aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. O que quer dizer a morte e a ressurreição? A gente acorda para a vida e volta, ressurge, renasce no plano espiritual quando acontece a morte do corpo. Então, quando aconteceu esse desvio todo da humanidade, o que nós fizemos, tudo isso que nós fizemos, deturpando a mensagem do Cristo, cruzando os braços, querendo que tudo caísse do céu, como acontece hoje, inclusive, com essa ideia de igrejas, principalmente as pentecostais, que vendem o bem-estar, vendem a prosperidade, vendem as situações do Cristo, são vendilhões do templo, bem dizer, são os fariseus modernos, né? A igreja que perdoa tudo, que você não precisa fazer absolutamente nada, que não há transformação, basta que você se confesse ou cumpra 2 ou 3 preceitos e está garantido o céu. E a mentira, quando chega no plano espiritual, é um sofrimento. Esses esotéricos que estão pelas redes sociais falando barbaridades, falando absurdos, não é?
desde extraterrestre que se comunica, até visões absurdamente deturpadas com um pouquinho ou outro de verdade no meio. Então, Deus não quis aniquilar a raça humana. Não, vamos promover um intercâmbio entre os desencarnados e encarnados para esse povo ver o que acontece de verdade. E mais esse acréscimo de misericórdia nos foi dado para que nós tivéssemos condições de respirar e abríssemos a nossa mente para entender que temos que abrir, estender as nossas mãos em favor do outro para que esse mundo cresça, para que esse mundo evolua e para que nós evoluamos também, que é muito importante. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Jesus dizendo para nós. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da impiedade. Ponto extraordinário. Sede os vencedores da impiedade. Hoje é tudo olho por olho, dente por dente. A gente não tem paciência, a gente não tem amor ao próximo, a gente não tem indulgência, não tem tolerância. Perdoar, então, parece que quando a gente fala para alguém você tem que perdoar ou é preciso perdoar, parece que você está batendo com um chicote na cara da pessoa. Já percebeu isso ou não? Somos espíritas. Precisamos nos amar. Se o outro não ama, é problema dele. Nós espíritas temos que amar. E não só os espíritas, hein? Amai-vos. Não é o espírita só. Amai-vos. Ame os outros. Ame. Espíritas, instruí-vos. Pelo amor de Deus, estuda. Entende o que está acontecendo para não cair nas garras desses que estão dominados por espíritos trevosos, trazendo notícias do além que, meu Deus do céu, perturbam a gente. Você fala, meu Deus. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Claro que é o Consolador prometido por Jesus, porque impede as lágrimas de cair, ou purifica as lágrimas para que elas sejam apenas de saudade e não de revolta, e essas lágrimas caiam sem marcar e doer como ácido corroendo a pele. É essa a função do Consolador prometido. É claro que para uma mãe, um pai, receber uma cartinha do além é importante, claro que é importante. Mas não é esse o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é instruir-nos para entender que, independentemente de vir cartinha ou não,
aquela pessoa que a gente ama continua viva, porque o que morreu foi o corpo. E que toda noite eu durmo e saio do corpo como se tivesse morrido e posso me encontrar com essa pessoa. Basta que eu queira, que eu me prepare para isso. É como me preparar para uma viagem. O mínimo de preparo precisa para uma viagem, seja ela qual for. Se você vai de uma cidade para outra, no mínimo você precisa olhar como é. Se você vai de carro, você precisa olhar se tem combustível. No mínimo, se preparar. Se não tem combustível, colocar combustível. Se tem pedágio, colocar o dinheiro na carteira para você pagar o pedágio. É simples. Ou se quer desviar do pedágio, a rota que você vai fazer para desviar do pedágio. Ou seja, o mínimo de planejamento para uma viagem é necessário. Então, essa viagem que a gente faz à noite para visitar o nosso ente querido em outra dimensão precisa de um preparo. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Não só a nós, né? Quando é espíritas, instruí-vos, não é só aos espíritas, é instruir a todos. Compartilhar o conhecimento que você tem. Combater a inverdade que você perceber. Se você está numa roda de conversa e alguém de repente fala que morreu, acabou, diga não, não é verdade. Não, mas nunca ninguém voltou para dizer, você está equivocado. Está faltando pesquisa. Aquilo que você não sabe é apenas desconhecido, não é inexistente. Com carinho, com firmeza. Instrua. Mostre que você tem o conhecimento, não como soberba, não como vaidade, mas para instruir as pessoas à volta. E às vezes você está falando com alguém aqui, debatendo um assunto com serenidade, com tranquilidade, mas está instruindo a muitos que estão em volta, encarnados e desencarnados. Fábio, eu tenho dificuldade de amar. Então, vou te dar a dica do primeiro passo. Qual é o primeiro passo do amor? Que eu venho falando há algum tempo já, em alguns vídeos. O primeiro passo do amor é a gentileza. A gentileza é o primeiro passo do amor. A gente sabe que a caridade é o amor em ação, não é? O primeiro passo da caridade é a cortesia. Então, quando eu tenho cortesia com as pessoas, quando eu sou gentil com as pessoas, eu estou fazendo caridade e estou amando. É o primeiro passo. E quando esse passo estiver natural, eu busco outros passos. E assim sucessivamente. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ele me disse, olha, eu estou bastante cansado porque eu corri uma super maratona de 130 quilômetros. Eu olhei e falei assim, você é corajoso, eu não tenho essa coragem, não tenho condição nenhuma. Ele falou assim, olhou para mim, deu risada e falou assim, não é fácil. Ó, você coloca um pé na frente, aí você coloca o outro pé na frente desse, aí você coloca o outro pé na frente do outro. Quando você vê, você já andou 130 quilômetros. Eu dei risada e falei assim, olha, por mais que você tenha razão, achei você otimista para 130 quilômetros, viu? Aí ele deu risada e falou, ó, treinando qualquer um consegue. É verdade. Treinando qualquer um consegue. Era uma conversa informal, agradável, né? Estávamos brincando com o outro. Mas olha que coisa interessante, são para a gente analisar, né? Qualquer maratona começou com o primeiro passo. Então, na maratona do amor, começa com o primeiro passo, a gentileza. A caridade, que é o amor em ação, já é o segundo passo, que é a caridade. A cortesia é o primeiro passo da caridade. Então, seja gentil, depois seja cortês. Ah, Fábio, mas eu sou cortês com minha esposa. Eu abro a porta do carro, eu abro a porta da casa. Se eu chego num lugar desconhecido, eu entro primeiro e depois ela entra. Se é num lugar conhecido, eu abro a porta para ela entrar. Tá, essa gentileza é extremamente importante. É machista? É. É machista. Mas é um machismo que não faz mal. Diferente do machismo que faz mal. Já é um começo. Comece a fazer assim também com as outras pessoas. Se você está no transporte público, deixa a pessoa sair, depois entra. Se você está no transporte público e
Vem alguém mais velho que você, levante desse seu lugar. Não é? Gentileza, espalhe a gentileza. Começa a espalhar. Né? Sou gentil com as mulheres, sou cortês com as mulheres. Começa a ser gentil e cortês com os mais velhos, depois gentil e cortês com as crianças, depois gentil e cortês com qualquer um. É um passinho de cada vez. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Jesus o tempo todo esteve com as mãos estendidas para a gente. Está na hora da gente descruzar os braços. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento para fluidificar a água agora. Então vamos lá. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. É do meu perispírito para a água? Sim. Os eflúvios vêm dos mentores e passam por mim e entram na água? Sim. Mudam a estrutura da água? Sim. Então por que estica a mão? Porque de repente fica mais fácil para minha mente entender que os eflúvios vão vir pelo meu chakra coronário, vão passar pelo meu corpo e sair pela terminação nervosa. Se eu consigo imaginar isso, fazer a minha mente trabalhar isso, vai acontecer exatamente desse jeito. Se eu já consigo imaginar que está saindo do meu perispírito como um todo e abraçando a água, faça, né? É isso. Vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos, seu Calixto, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, dona Zélia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem conosco e não desistirem da gente, né? Obrigado, Senhor, pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor nos dá a todo momento, pela outra chance, pela outra chance, pela outra chance, pela outra oportunidade, pela outra oportunidade. Tomara que o Senhor não se canse. Ai, ai, nos ajude a sermos merecedores de novas oportunidades e que as aproveitemos, né? Mais uma vez pedimos, Senhor Jesus, que o nosso pensamento, que as nossas mãos, boas e ruins, que nesse momento sejam apenas boas, nosso pensamento seja apenas bom, e que o Senhor não olhe as nossas imperfeições para permitir que através de nós essa água seja fluidificada. Cada um de nós agora, Senhor, vai pensar em quem nós gostaríamos que os eflúvios necessários fossem de reparação perispiritual, refazimento perispiritual e de cura corporal. Por favor, Senhor Jesus, pedimos ao Senhor do fundo do coração, por acréscimo de misericórdia, não temos merecimento, sabemos, por acréscimo de misericórdia, que o Senhor ajude essas pessoas que a gente pensou, que estenda as suas mãos para nós e que possamos receber essa cura. Obrigado, Mestre. Obrigado. Aos mentores, obrigado. Nomeados e não nomeados, ao seu Otávio, meu guia espiritual extensivo a todos os guias espirituais, nosso muito obrigado. E ao Senhor Mestre, Jesus, obrigado, 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 de coração. Que assim seja. Sou Fábio Pereira. Beijo. Até a próxima semana.